da PUC de 2016. Essa questão, ela é muito mais fácil do que ela parece ser, tá? A gente vai ver isso. A questão, como eu já disse, né, todas as questões estão aí na descrição do vídeo. Então, lendo aí a questão, fazendo a primeira leitura, fala assim, ó. A pólvora é considerada a primeira mistura explosiva usada na China, na Arábia e na Índia. Há textos chineses antigos que a denominam substância química do fogo, mesmo sendo uma mistura de nitrato de potássio, carvão e enxofre. A combustão da pólvora pode ser representada pela seguinte equação. Então aqui coloquei já a equação no quadro, está mostrando para a gente essa equação de combustão da pólvora, tá? Está representando isso. Aí fala assim, o que caracteriza a explosão é o súbito aumento de volume com grande liberação de energia. Nas CNTP, 520 gramas de pólvora produzem por explosão, aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Então, tá querendo falar o quê? A pergunta, né? Se eu queimar 520 gramas de pólvora, o que vai acontecer? Essa é a pergunta. Aí eu tenho as alternativas que a gente vai ter que analisar para a gente poder saber qual é a alternativa correta, tá bom? Então, já quero mostrar uma sacada dessa questão antes da gente olhar lá as alternativas. A questão pergunta quando a gente coloca 520 gramas de pólvora para queimar. Lá no enunciado fala que a pólvora, tá lá no início, fala que a pólvora ela é formada, né, por uma mistura, né, de nitrato de potássio, então tá aqui, nitrato de potássio, carvão, representado pelo carbono, né, e o enxofre. Ou seja, aqui nos reagentes, a junção dessas substâncias é a pólvora. E aí, se a gente vier aqui, nessa reação, é uma reação que já está balanceada, a questão já deu balanceada, se a gente calcular a massa que a gente tem de reagente nessa reação, a gente vai ver que a massa que a gente tem aqui é exatamente de 520 gramas. Como assim calcular a massa do reagente? Eu vou fazer aquele lance, eu vou pegar a massa do potássio mais a massa do nitrogênio mais a massa do oxigênio vezes 3. Tudo isso eu vou fazer vezes 4 porque eu tenho 4 mols. Vou usar o mesmo raciocínio para o carbono, o mesmo para o enxofre, vou somar todo mundo, eu vou encontrar os 520 gramas. Ou seja, quando a questão me pergunta, quando eu queimar 520 gramas lá da pólvora, o que vai acontecer? Eu já vou entender aqui o seguinte, eu já vou fazer a seguinte interpretação. Quando eu queimo 520 gramas de pólvora, eu formo 3 mols de CO2, 3 mols de CO, 2 mols de N2, 1 mol de carbonato de potássio e 1 mol do K2S. Eu já faço essa interpretação nessa reação. Percebam que eu não fiz conta, né? Nenhuma conta difícil. A gente só fez o somatório aqui para encontrar as massas, nada demais, só uma interpretação da reação. Agora eu vou para as alternativas. Nas alternativas fala assim para mim, letra A, fala que produz 134,41 litros de gás carbônico. Como que eu vou saber a quantidade, né, o volume de gás carbônico que eu vou formar? Ó, a questão já me fala que, a questão me pergunta, né, nas CNTP. Está falando que eu estou nas condições normais de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, todo gás tem 22,4 litros. Então, eu vou vir aqui, eu tenho 3 mols de CO2. Então, eu vou fazer 22,4 litros vezes 3 e eu vou ver se dá esse valor que a letra A fala, 134,1 litros. Não, não dá. A letra A está errada, tá? A letra B fala assim, que eu vou formar 28 gramas de nitrogênio. Vamos lá. Nitrogênio está aqui, eu formo 2 mols do N2. 1 mol de N2, a massa do nitrogênio é 14. 14 vezes 2, 28. 1 mol tem 28 gramas. Mas eu estou formando 2 mols. Então, eu vou ter que fazer 28 vezes 2, que me dá 56.
Então, eu formo 56 gramas de nitrogênio e não 28. Então, a letra B também está errada. A letra C fala assim, 10 mols de substâncias gasosas. Como que eu vou saber a quantidade de mols de substâncias gasosas que eu formei ali? Bem, eu vou olhar o meu produto e eu vou ver o que é um gás. A gente vai ver que nesse produto eu tenho o dióxido de carbono, que é um gás, o monóxido de carbono, que também é um gás, e o N2, que é um gás. Esses são os 3 gases que a gente tem presentes nessa reação. E aí a gente vê que tem 3 mols do CO2, mais 3 mols do CO, mais 2 mols do N2. Então, eu tenho 8 mols de substâncias gasosas. Aqui está falando que eu formei 10 mols, então também está errado, tá? Agora, a letra D fala assim, que eu formei, produzi 179,2 litros de substâncias no estado gasoso. Agora está me falando o volume de substâncias no estado gasoso. Como que eu vou fazer? Bem, nós terminamos de ver que eu tenho aqui 8 mols de substâncias no estado gasoso. Como a gente está nas condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP, para eu saber o volume, eu vou multiplicar por 22,4 litros. Por quê? Porque cada 1 mol tem os 22,4 litros. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar exatamente o que a letra D fala para a gente. 179,2 litros. Logo, a letra D é a nossa letra correta, tá? Eu vou ter esse volume de 179,2 litros de substâncias gasosas, tá bom? Vamos ler rapidinho a E, para a gente poder excluir ela, porque que essa letra E tá errada. A letra E falava assim, que a gente produziu 7 mols de substâncias gasosas oxigenadas. As substâncias gasosas oxigenadas são aquelas que estão no estado gasoso e têm a presença do oxigênio. Eu só tenho o CO2 e o CO. E aí eu tenho 3 mols de um, 3 mols do outro, eu tenho 6 mols. Ali está falando que eu produziria 7, né? Então, é por isso que ela está errada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar a sua curtida e deixar o seu comentário, tá bom? Até a próxima!